Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma parábola indiana que é muito sobre ponto de vista, sobre a forma que a gente respeita a opinião dos outros, se a gente está sabendo colocar limites saudáveis entre a nossa opinião, nosso ponto de vista e o ponto de vista do outro, entender que não existe uma verdade absoluta, existem pontos de vista sobre uma situação, sobre um fato, né? Então são experiências, são vivências sobre os fatos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. E é o que a gente costuma dizer, né? A verdade, ela é aquilo que não muda, né? Então, ensinamentos milenares, a nossa essência, isso é verdadeiro. Agora as coisas do mundo, da vida, estão em constante transformação, estão sempre mudando, estão sempre se transmutando aí, né? E é muito sobre a nossa experiência com esses fatos, né? E não uma verdade absoluta. Então é uma reflexão que essa parábola indiana nos traz sobre isso. Um príncipe mandou chamar um grupo de cegos que viviam ali no reino, que nasceram cegos e não tinham conhecimento sobre as coisas, nunca tinham enxergado o que era um elefante, por exemplo, né? Então ele mandou chamar esse grupo de cegos e colocou um elefante no meio deles. E cada cego estava diante de uma parte do elefante. Então o príncipe ordenou para que eles tocassem o elefante, cada um na parte que estava à sua frente. O primeiro cego tocou a barriga. Então o príncipe falou: "O que é o elefante para você?" Ele falou: "O elefante parece uma grande panela, é uma circunferência muito grande." Ele estava tocando a barriga do elefante. E aí o segundo cego que tocou estava na perna, em uma das pernas do elefante. E ele falou: "Não, não, eu discordo. Não é uma circunferência que parece com uma panela, parece muito com um tronco. É algo firme, grande, uma circunferência comprida que parece com um tronco." E aí o outro, terceiro cego, deu uma gargalhada e ao tocar a tromba do elefante falou: "Vocês estão errados. O elefante, na verdade, é como se fosse uma mangueira, porque ele estava tocando a tromba do elefante. É comprido, é maleável, né? E tem a mesma sensação de uma mangueira de água." E o último cego, que estava tocando uma outra parte do elefante, que era a cauda, falou: "Vocês estão errados, não é possível que vocês não consigam enxergar que o elefante parece um espanador, porque ele estava tocando a parte da cauda do elefante. Então parece uma vassoura, um espanador, né? Porque ele tem uns pelinhos e é comprido, né?" Então eles entraram numa discussão, esses cegos, eles começaram a discutir e eles não conseguiram chegar em um acordo do que era o elefante. Então o príncipe deixou aquela discussão acontecer. Então o príncipe resolveu intervir na situação e falou: "Chega, todos estão certos. O elefante, ele tem todas essas partes, mas cada um falou sobre a sua experiência. Ninguém está errado." Porque eles entraram num debate de quem estava certo, de quem estava errado. E na verdade todos estavam certos, mas cada um estava olhando diante da sua perspectiva, estava vivenciando, né? Diante da sua perspectiva, diante da sua experiência. Então o príncipe falou: "Se vocês conseguissem juntar todas as partes, aí sim vocês teriam o verdadeiro elefante, aí vocês teriam a verdade. Mas vocês ficaram discutindo e não conseguiram entender a experiência que cada um estava tendo, né? Vocês não conseguiram se ouvir e entender que cada um tem a sua experiência sobre aquele ser, sobre aquela definição." Então isso é muito quando a gente fala da comunicação assertiva, positiva, do não falar "eu no lugar do outro faria diferente". Não, se você tivesse a perspectiva do outro,
você tivesse o olhar do outro, a sensação do outro sobre aquela situação, você agiria exatamente igual, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as diferentes experiências, sem julgamento. O outro está fazendo o que pode com a experiência que ele tem. E não existem verdades absolutas, existem pontos de vista diferentes. E tudo na vida se transforma, tudo muda. Se o elefante mudasse de lugar, iria mudar o ponto de vista de cada um daqueles cegos que estavam vivenciando aquela experiência. Então é uma parábola para a gente refletir um pouquinho sobre não se fechar numa única ideia, mas se abrir para diferentes experiências e diferentes pontos de vista.